Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje eu estou fazendo um vídeo sobre um assunto que na verdade foi publicado no comecinho do mês de setembro. Eu estou falando só agora no final, porque ainda agora algumas pessoas têm me marcado para falar sobre isso, né, sobre essa publicação aí que saiu, que é de um fóssil da linhagem dos hominídeos encontrado na Turquia, que é um fóssil muito interessante, um fóssil muito legal. E eu já vou explicar porque é que, mesmo tendo passado um mês dessa publicação, dessa descoberta, eu ainda achei que valia a pena falar disso agora. Mais do que a publicação do artigo em si, como eu falei, de um bicho muito interessante, é como a mídia noticiou isso. Pois bem, esse fóssil que foi publicado, que foi descoberto, eu vou colocar a foto dele aí na tela para vocês verem, ele foi batizado de Anadoluvius turkey, porque ele foi encontrado na Turquia, né? Então o epíteto específico é turkey. E esse anadolúvio, na verdade, ele acabou sendo uma reclassificação de um bicho que a gente já conhecia, chamado de Ouranopithecus, e que a gente conhece desde 1977. Então, se você for olhar na filogenia que foi publicada aqui, você tem os dois bichos, um do lado do outro, porque agora os crânios conhecidos, né, de Ouranopithecus, um deles mudou de nome porque foi considerado uma espécie diferente, no caso um gênero diferente, ou seja, tinha diferenças suficientes. E pois bem, quem são esses dois hominídeos? Eles fazem parte de um grupo que eventualmente é chamado de Grecopithecini. Por quê? Porque o mais antigo deles foi encontrado na Grécia. Na verdade, o Ouranopithecus tem na Grécia, tanto que uma das espécies é Ouranopithecus macedoniensis, né, que foi encontrado na parte norte da Grécia, né, em que é a Macedônia do Sul, digamos assim. Então, o que acontece? Vou colocar na ordem aqui para vocês entenderem. Os hominídeos surgem há mais ou menos uns 17 milhões de anos atrás, numa época em que os oceanos eram muito mais altos do que são hoje, né, muito mais elevados, né, o nível do oceano, o planeta muito mais quente, e eles ocupavam uma área que era toda em torno ali do Mediterrâneo, Oriente Médio, oeste da Ásia ali, né, onde hoje é o Irã, Paquistão, etc e tal, e o leste africano, lá, a região do chifre da África, lá, ou seja, toda aquela área de contato dos três maiores continentes, e você tinha vários tipos de hominídeo ali. Não é uma surpresa isso ser dessa forma. O grupo irmão dos hominídeos são os gibões, que vivem no Sudeste Asiático. A gente tem fósseis de gibão da Europa, ou seja, para vocês terem uma noção. E o primeiro grupo de hominídeos vivos hoje a se separar dos demais é o dos orangotangos, que também são asiáticos. Então faz todo sentido que a origem dos hominídeos esteja ali na meiuca dos três continentes ali, entendeu? Na junção dos três continentes. Mais ainda quando você considera questões climáticas. Por quê? A Europa, naquela época, né, de planeta muito mais aquecido, especialmente o sul da Europa, e o norte da África, eram essencialmente a mesma coisa. O Mediterrâneo, o Mar Negro eram todos maiores ali. Tanto é que a Itália, se não me engano, era uma ilha. Eu sei que a Arábia também, né? A Península da Arábia era uma ilha também. Toda aquela região tinha um clima muito parecido. Então faz sentido que para os hominídeos daquela época, tanto faz como tanto fez, tá no sul da Europa, tá no norte da África, tá ali no Oriente Médio ou num pedacinho do subcontinente indiano. Meio que tanto fazia ali, o clima eram meio parecidos, né? Lembrando que esses bichos eram arborícolas, né? Então, aquele ambiente ali também é o mais florestado. E dentre esses primeiros hominídeos, a gente tem um grupo que é chamado de maneira formal e informal de Dryopithecíneos. Dryopithecus, na verdade, o primeiro foi descoberto na França, mas ali nos Pirineus, bem perto da fronteira com a Espanha. Aí tem mais alguns da França que também tem o da Espanha, que foi encontrado na Catalunha. E tem outro aqui que é da Áustria. E você tem outros gêneros, né, que não o gênero Dryopithecus, também encontrados no norte da África, ali na região do Oriente Médio. Ou seja, faz todo sentido, tá? Faz todo sentido. Esses Dryopithecíneos viviam tudo ali ao redor. E quando você vai ver esses Grecopithecíneos aí, ou seja, esses hominídeos dessa época que ocupavam aquela região dos Balcãs e Turquia, ele
faz e não faz parte aí desse grupo dos dryopithecíneos. Ele tem certas modificações, algumas coisas meio diferentonas, que sempre fizeram um grupo de pesquisadores levantaram a hipótese de que esses greco-pithecíneos talvez não fossem meros dryopithecíneos, talvez eles estivessem mais relacionados com a linhagem de hominídeos que iria dar origem aos que a gente chama de grandes macacos africanos, né? Que são os gorilas, os chimpanzés e bonobos e os humanos. E todos os correlatos fósseis aí que eu não estou incluindo. Então, o que acontece? Você teria todos aqueles dryopithecíneos na Europa, no caso, os hominine, os orangotangos seriam um grupo irmão desses bichos aí, né? Ou seja, os que teriam ido mais para a Ásia. Na árvore filogenética aí que eu estou mostrando para vocês, você teria esse Uranopithecus e esse Anadoluvius como grupo irmão dos hominíneos africanos, tá? Né? Que são os chimpanzés, bonobos, gorilas e seres humanos. E, essencialmente, a descoberta desse Anadoluvius, aí, essa publicação do Anadoluvius, o que ela alega ter feito de mais importante é demonstrar que essa região ali do sudeste europeu, mais o pedaço do Oriente Médio ali, que envolve a Anatólia, todas essas coisas lá, que hoje é a Turquia, etc., que essa região era onde você tinha uma grande concentração de hominídeos bem antigos, né, que estão hoje no grupo que deu origem a essas linhagens africanas, ou seja, haveria uma migração posterior para a África. Então essa seria a principal conclusão desse artigo, né? Não só apresentar esse crânio, que é muito legal, e tem toda a questão da pesquisa na Turquia, que é uma coisa muito interessante, mas o relevante seria chegar novamente, né, reforçar essa conclusão de que os ancestrais das linhagens de grandes primatas africanos, né, dos grandes macacos africanos, teria vindo ali do Oriente Médio, tal, não sei o quê. Isso numa época em que você teve uma mudança climática muito significativa, que foi o que a gente chama de crise valesiana. Ela se deu entre 12 e 8 milhões de anos atrás. E o que aconteceu? Várias espécies da fauna europeia foram extintas. E um monte de espécies africanas, então, ocuparam ali essa área que ficou livre. Isso provavelmente está vinculado com o esfriamento do planeta, que faz com que o planeta fique mais seco. Boa parte da água é aprisionada na forma de gelo, né, nos polos ou no topo das montanhas, e isso faz com que menos água esteja disponível na atmosfera e, portanto, acabe o planeta ficando mais seco. Isso savanizou toda aquela região, que antes eram florestas mais frondosas, né? Talvez isso esteja até vinculado com a dispersão dos orangotangos ali para uma região mais do sudeste asiático, né, orangotangos e gibões, e desses nossos ancestrais aí, né, tanto dos gorilas, chimpanzés e humanos, para a África, em que o clima continuou um pouquinho mais tropical e ali ficou uma área mais florestadinha ali. Tanto é que você tem um bicho que chama Sahelanthropus, ele é mais recente, né? Ele tem entre 7 e 6 milhões de anos, né? E o Sahelanthropus está evolutivamente aí muito próximo do ancestral entre humanos e chimpanzés. Mas ele tem ali várias características de gorila também, enfim. E ele foi encontrado onde hoje é o Chad, né? Que é norte da África, mas na verdade ele já está bem dentro do Saara. Mas naquela época o Saara ainda não estava totalmente formado, mesmo com o planeta estando mais seco, né? Ele ainda não estava tão seco quanto ficaria depois. Quando acontece essa troca aí, então os nossos ancestrais ali, né, do Oriente Médio, etc., próximos, né, evolutivamente desses greco-pithecíneos aí, como o Uranopithecus e o Anadoluvius, aí teriam migrado para a África e dado origem a tudo isso, tá certo? Tá, então, nenhuma surpresa. E o que acontece? Nos noticiários foi dado o furo de reportagem dessa publicação como sendo algo, assim, extraordinário, tá? Eu vou abordar o primeiro problema envolvendo isso daqui, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, algumas matérias gringas. Ó, The Science Times. Controversial ape fossils discovery in Turkey challenges origin of African apes and humans in new study. Ou seja, nova descoberta fóssil na Turquia de um macaco controverso desafia a origem dos macacos africanos e humanos, né, no caso, em um novo estudo. Desafia, né, challenge, né, um desafiador. Aí outro, no Sci News. Fóssil com 8,7 milhões de anos sugere ancestrais de humanos e macacos africanos teria evoluído na Europa. Phys.org.
PHYS.org. Novo antigo macaco da Turquia desafia a história das origens do homem, do ser humano, etc. Né? Challenge the story of human origins. Né? Tradução livre minha. Né? Aqui, ó, do Live Science. Eu gosto bastante do Live Science. Human and ape ancestors arose in Europe, not in Africa. Controversial study claims. Ou seja, um estudo controverso diz que os ancestrais de humanos e apes, né, no caso apes africanos, né, seriam os chimpanzés e gorilas, surgiu na Europa e não na África. Isso se você for levar em conta que Turquia, no caso, na parte da Anatólia. Então não é exatamente Europa, né? Sejamos honestos que a Turquia na parte da Anatólia não é Europa. Ou pelo menos não é historicamente Europa, né? Ainda que a Turquia seja considerada um país europeu, ela é um país europeu e asiático, né? Tem a parte europeia e a parte asiática. Mas enfim. Aqui tem um outro site que eu não conhecia, chama Interesting Engineering. Engenharia interessante, não sei se traduz assim. Olha o nome da manchete. Novo fóssil turco de macaco é um problema para as teorias de origem da humanidade. Bom, então aqui eu quero mostrar para vocês um trecho de um vídeo. Esse vídeo foi publicado há 3 anos atrás, na verdade foi publicado em 2 de setembro de 2020. Então acabou de completar 3 anos esse vídeo. E dá uma olhada no que esse cara fala aqui. Dá uma olhada. Surge uma linhagem de hominíneos nos Balcãs, que a gente conhece pelo gênero Ouranopithecus. Esse grupo está relacionado com o ancestral das duas linhagens hominíneas que se originam nesse período. Os Gorilini, que pelo nome eu não preciso ficar explicando que linhagem que é, e os Hominini, aí é com ni, do ponto de vista taxonômico seria uma tribo, que é o nosso ramo. Os Gorilini se dirigem para o sul, lá para a região da Etiópia. Você vê que o pessoal nessa época aí, os hominídeos, eles ficavam sempre zanzando pelo Mediterrâneo ali, sul da Europa, enfim, leste africano, etc. Bom, para um vídeo de 3 anos atrás, eu acho que ele tá bem atualizado, não? Ou eventualmente profético, tá? Porque se afinal de contas o novo fóssil que foi descoberto challenges, né, the origin of humanity, of humans, né, sei lá, ele desafia a origem, eu acho que talvez afirmar isso numa reportagem de 2023 esteja um pouco exagerado. É óbvio que eu não sou nenhum profeta. Quando eu fiz aquele roteiro, eu fiz baseado em artigos que já existiam e nas hipóteses que eram efetivamente mais aceitas. Então, não está desafiando nada. É óbvio, deve ter alguns pesquisadores, e aí quem for paleoantropólogo e quiser explicar melhor, pode colocar aqui nos comentários ou gravar outro vídeo. Mas até onde eu sei, isso daqui já era meio que a proposta que estava já convencendo a maior parte dos pesquisadores. Não estava aquela discussão tão grande assim, que não, a origem foi lá na África mesmo, pá, não sei o quê. Então a gente começa com o primeiro problema aí das manchetes. Mas enfim, vocês já vão ver. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre essa questão de você ter dificuldade de escolher nome de manchete, do clickbait, esses troços todos. O importante a dizer aqui é uma novidade bem... Não é tanta novidade assim a conclusão do artigo. O legal do artigo é a descrição do fóssil. O fóssil é muito legal, é um fóssil muito interessante e é um fóssil que ajuda a sustentar uma teoria que já era uma teoria muito bem considerada. Então, quer dizer, você tem aí uma coisa que obviamente é muito relevante do ponto de vista científico, né? Mais uma demonstração, mas não é particularmente uma novidade. A conclusão, a novidade é o crânio, mas a conclusão não é praticamente uma novidade, é uma confirmação. Então, essa descrição aí que o pessoal fez aí nas manchetes é um pouco complicada. Mas mesmo assim, você chega e fala, tá, os caras tinham que noticiar a matéria de algum jeito, eles tinham que chamar atenção para aquilo, então eles tinham que falar, nossa, ó, que incrível, mudou todo o conhecimento, tudo que a gente entende, etc, etc. É óbvio que de vez em quando a ciência vai fazer descobertas que são disruptivas, que vão fazer com que os paradigmas que a gente tinha mudem, etc, etc, ou que as explicações que a gente tinha, mesmo baseadas nos paradigmas que ainda se mantêm, mudem, tá? Esse é o espírito da ciência, é assim que tem que ser, tá? Se for uma coisa para ser um conhecimento estanque, aí vira religião, né? Então tem que ser assim. E a ciência tem que se adaptar à frente a novas descobertas, né? Senão a ciência para. E a gente tá sempre descobrindo coisa nova. Só que o que acontece? Quando você noticia essa coisa do tipo desafia, muda tudo, tal, não sei o quê, do ponto de vista de opinião pública, o que você gera nas pessoas, em linhas gerais, e isso eu estou falando como uma pessoa que está
há 20 anos praticamente trabalhando com essa questão também de comunicação de evolução para o público leigo, né? Porque antes do YouTube eu já fazia várias coisas, fazia palestras, cursos, etc, e dava aula. A minha experiência diz que esse tipo de manchete faz com que várias pessoas do público leigo questionem a evolução. Elas não entendem em linhas gerais, especialmente quando elas não estão familiarizadas muito com a metodologia científica, elas não conseguem entender que o que está sendo questionado aqui não é a evolução. O que está sendo questionado aqui é a ordem das linhagens, da onde elas vieram, etc, etc. Óbvio, se você lê as reportagens, provavelmente na reportagem está escrito tudo certinho, mas a gente sabe que as pessoas leem a manchete. E hoje é mais fácil ainda, você printa a manchete, espalha em todos os grupos, e ninguém vai ter nem acesso ao link para poder ler o negócio. E ler o artigo menos ainda, porque o artigo é uma leitura especializada, a maior parte das pessoas não tem condições de entender. Então, quando você vê essa realidade, né, e eu sempre vi essa realidade, é um tipo de manchete que, a meu ver, é um desserviço. Tá? Eu entendo, tem que chamar atenção, etc, etc, mas para mim é desserviço. Porque quem é que fica feliz quando mais pessoas questionam a evolução? Os criacionistas. E aí você tem os criacionistas que acham que realmente esse tipo de descoberta é uma coisa que coloca em xeque a evolução e etc. E tem os outros criacionistas que a gente sabe que não são lá muito honestos, que sabem que não é isso que o artigo está dizendo, mas vão usar isso a seu favor para poder disseminar mais ainda para as pessoas leigas que a evolução é errada, não presta, é um delírio dos cientistas, etc, etc. Que os cientistas todos estão enganando a população mundial, né? Então todos os cientistas do mundo, né, de todos os países, não importa o quão rivais eles sejam, né, Rússia, Índia, China, Estados Unidos, Inglaterra, todos eles combinaram entre si para fazer com que todo mundo acreditasse numa teoria maligna, evolutiva, enfim, né, todas essas coisas aí, né, que não faz nenhum sentido. Até porque aí você tem que juntar não só paleontólogo, antropólogo, mas também geneticista, geólogo, astrônomo, botânicos, zoólogos, né? E se você for colocar uma coisa um pouco mais recente aí também, linguistas, pessoas, cara, um monte de coisa que você tem que juntar para negar tudo, né? Todo mundo tem que juntar e fazer uma grande conspiração para negar a realidade que é a evolução, uma fraude, o mundo não tem milhões de anos, bilhões de anos. Cara, enfim, são essas coisas. Então, pode parecer que não, mas esse tipo de coisa dos jornalistas acaba sendo, nessas manchetes jornalísticas, acabam sendo um desserviço. E eu não sei até que ponto os jornalistas estão a par desse tipo de coisa. Eu acredito que não. Eu acredito que os jornalistas, nesse caso os que fazem esse tipo de manchete, nem se importam com isso. Ou não se importam porque não sabem, ou não se importam porque acham que é uma questão menor. Não dão atenção para essa questão. Só que, na verdade, eles estão enganados. Eles não estão percebendo que esse tipo de atitude, na verdade, mina a própria divulgação jornalística, né? O jornalismo científico que eles estão fazendo. Porque ele está fazendo com que as pessoas leiam e questionem o que o cara escreveu. Então, no fim das contas, é um tiro no pé. É o oposto do que você gostaria que chegasse. O segundo problema, e aí tá mais nas matérias brasileiras do que nas gringas. Porém, dá uma olhada em algumas matérias aqui. Na Cosmos aqui. O novo fóssil desafia o entendimento da evolução humana. O outro, o Haaretz, que é o jornal israelense, né? Pode esse fóssil encontrado na Turquia incomodar, né, a história da evolução humana? Esse Interesting Engineering aqui. Novo fóssil turco é um problema para a origem dos humanos, né, das teorias das origens dos humanos. Aí aqui, o FIS.org. Novo macaco antigo, né? Um novo antigo, da Turquia desafia a história da origem dos humanos. Isso daqui é meio complicado, porque quando você vê uma manchete dessas, dá a entender, não é mais que você está falando de um ancestral com gorilas, chimpanzés, né? Um ancestral mais antigo. Aqui dá a entender que você está falando do ancestral mais próximo de seres humanos, né? A história da origem humana.
Tá? É isso que você está querendo dizer aqui quando você coloca esse tipo de coisa, porque não é o que a descoberta diz. Se você for ver as outras que eu acabei de ler aqui para vocês, está falando certinho. Origem de humanos e grandes macacos africanos, tá? Tipo, tá incluindo ali qual é o ancestral mais próximo do que a gente está falando. Se você colocar origens humanas, a história da evolução humana, você está meio que colocando aí um enfoque na evolução da espécie humana. E isso vai levar as pessoas a acreditar, e vai levar as pessoas a acreditar, especialmente porque elas só leem a manchete, não importa o quanto que a matéria esteja bem escrita, vai levar as pessoas a acreditar que a espécie humana não veio da África. Que ela surgiu na Ásia, ali na Turquia, e algumas manchetes colocaram até Europa, né, nessas horas Turquia e Europa, e depois ela dispersou para a África. É uma coisa que pode gerar um mal-entendido muito grande. E aí, a coisa é um pouquinho pior do que deixar a criacionista feliz. Porque aí você está começando a deixar feliz outro tipo de pessoa. E é um tipo de pessoa que, vai por mim, ninguém que presta quer deixar feliz. Que são aquelas pessoas que se recusam a aceitar que possuem um ancestral africano. Acho que vocês já sabem de quem eu estou falando, eu não preciso ficar explicando. Na verdade, até vou explicar algumas coisinhas. Digamos assim, logo que as teorias evolutivas apareceram e foram cada vez mais corroboradas com uma série de evidências, a meu ver, era inevitável, né, frente a todo o histórico e todas aquelas coisas na época, né, era de se esperar que várias pessoas acabassem usando isso para justificar uma certa superioridade europeia. Já existia a ideia de superioridade europeia muitas décadas antes até do Lamarck ter publicado as primeiras ideias, na verdade, década, eu estou sendo bonzinho, né, séculos antes, já existia essa ideia. Mas as ideias evolutivas acabaram juntando ali com essas ideias prévias lá dos europeus, que eles eram superiores, porque eles colonizaram o mundo, pipipopó. Nessa época estava rolando a época do neocolonialismo, né? Ou seja, essas grandes potências europeias, e aí os Estados Unidos também, né, que flipou, né, deixou de ser colônia para virar colonizador, começaram a conquistar pedaços do mundo ali e a efetivamente extrair ali todas as suas riquezas naturais e tudo mais. Esses pensamentos racialistas estavam muito fortes, né? E aí surgiu a eugenia, né, que eu já expliquei em outros vídeos aqui e tal, que é a ideia de aprimoramento da espécie humana, e junto com a eugenia vem uma ideia de racismo científico, que você tem ali uma superioridade de alguns grupos étnicos, né, de grandes grupos, né, continentais da espécie humana, e uma inferioridade de outros, a saber, principalmente os africanos, né? Os africanos, os australianos também, enfim, né, outros grupos aí de pele bem escura. E vamos dizer assim, você tem dois grupos de racistas científicos, digamos assim, que tentam embasar seu racismo em ciência. Os que usam efetivamente o que a gente fala na ciência mesmo, né, o que todas as evidências corroboram, que a espécie humana surgiu na África, para dizer que por isso os africanos são menos evoluídos. O que é uma bobagem, porque não existe menos e mais evoluído. Quem fala isso não entendeu o que a ciência diz, porque não é falado em nenhum momento pelos teóricos, né, de evolução, e mesmo por quem trabalha de maneira prática, que algo é mais ou menos evoluído. E, tecnicamente, quem não está evoluído está extinto, né? E você só tem como saber isso a posteriori, nunca a priori. Então isso não existe. Isso é, obviamente, uma corrupção das ideias evolutivas. Mas tem racista que se apoia nisso. Mas você também tem um outro grupo de racistas científicos, digamos assim, que tentam usar a ciência como base para justificar o racismo, que negam, né, obviamente eles são majoritariamente brancos, né, você coloca ali esse pessoal dizendo que não veio dos africanos, que vieram de uma outra espécie, sei lá, os neandertais, uma coisa assim, lá na Europa, e que aí os africanos seriam outra espécie, né, e os asiáticos outra espécie. Cara, assim, é sério. É um troço que lá, sei lá, no começo do século XX até era postulado por alguns cientistas e tal, né? A gente também não tinha tanto conhecimento assim, mas que hoje ninguém fala, ninguém. Especialmente depois da genética e tudo mais, assim, que a gente começou a fazer sequenciamento de tudo. Assim, é sério, eu vou falar uma coisa assim pra você, eu vou falar muito sério pra vocês. Não há nenhuma dúvida que possa ser levada a sério de que o ser humano surgiu na África.
de que a espécie Homo sapiens sapiens é uma espécie africana. Tá, eu vou repetir de novo. Nada do que a gente conhece até hoje indica que o Homo sapiens não seja africano. Tipo, todas, eu repito, todas as evidências que a gente tem indicam que o Homo sapiens é africano. Ok? A nossa espécie é africana. Do mesmo jeito também que outros grandes primatas, como esse que eu estava falando. Seria um ancestral em comum desses primatas que não seria africano. Então, essas manchetes, mesmo que a matéria esteja bem explicada, essas manchetes que falam da origem da espécie humana acabam gerando um efeito que, a meu ver, é negativo. Mesmo que nenhum desses racistas pegue essa matéria para justificar o que eles pensam, para que você deixar a possibilidade disso? Sabe? Então, quer dizer, é lose-lose, né? Você faz com que questionem a evolução e, ao mesmo tempo, também dá razão para alguns grupos de racistas de dizerem que, enfim, que eles não descendem de africanos, né? Se recusam a admitir. Mas aí, quando você vai para a mídia brasileira, a coisa fica um pouco pior. Bastante pior. Primeiro, aqueles que só questionam a primeira parte lá que eu falei, né? A questão das ideias evolutivas, né? Então tem aqui no Tecmundo: fóssil de macaco que viveu na Europa pode mudar a história da evolução. Cara, aqui eles foram explícitos em fazer você questionar ideias evolutivas. Tá? Uma coisa assim, explícita. E isso nem os gringos fizeram. E tá errado, né? A descoberta sugere que nossos ancestrais podem ter evoluído na Europa antes de chegarem na África, entre 7 e 9 milhões de anos atrás. Sabe? Então, como eu falei, a manchete é que é o problema. Esse é o menos pior. Vamos lá. Mistérios do mundo. Novo fóssil desafia a teoria da evolução humana. Então, esse aqui é um erro parecido com o erro gringo, né? Não desafia porcaria nenhuma e, falando desse jeito, parece que a evolução é falsa, né? Aí a gente tem aqui, Correio Brasiliense. Fóssil sugere que ancestrais humanos estiveram na Europa antes da África. Essa matéria aqui, o título não está errado objetivamente. Ele só gera um engano. Ancestrais humanos, sim. Se você quiser pegar um peixe lá da linhagem dos sarcopterídeos lá, do Devoniano saindo da água, também é ancestral humano. Mas você não chega num zoom desses daí. Então, aí a coisa vai piorando. Olhar digital. Fóssil de 8,7 milhões de anos desafia teorias sobre a origem da humanidade. Esse aqui claramente está muito parecido com algumas das manchetes gringas que eu mostrei para vocês. Desafia teorias sobre a origem da humanidade. De novo, é uma questão de zoom. Origem da humanidade, a gente está falando de um ancestral de humano compartilhado, humanos, chimpanzés e gorilas. Está um pouco longe da humanidade, né? Até porque a humanidade, se você for ver, é o gênero Homo. É o surgimento do gênero Homo. Se for a partir do Homo erectus ali, ou do Homo habilis, se você quiser chamar de Homo, ainda você pode colocar a humanidade ali. Mas, em linhas gerais, as pessoas entendem a humanidade como uma espécie humana. Então, ainda por cima, né, enfim, gera aí esse erro aí, né? Galileu. Fóssil de primata sugere que humanos estiveram na Europa antes da África. No título, eles explicitam humanos. Eles não falam hominídeos, humanidade, ancestrais. Não. Humanos estiveram na Europa antes da África. Desculpa, eu posso falar de maneira bem clara. Tirado do ânus. Análise de crânio descoberto em um sítio arqueológico com 8,7 milhões de anos na Turquia desafia a história da origem humana como ela é conhecida. Aí é aquele outro aspecto que eu já abordei. Mas humanos estiveram na Europa antes da África. 27 de agosto. Ó, eu tô gravando no dia 23 de setembro. Um mês atrás. 3 semanas. É isso que tá acontecendo. Você vê como é que é a gravidade da coisa. Tilt, da UOL. Trabalhei na UOL lá na época do Fake Noise, lá com o Gilmar. É uma boa fase, foi muito legal. Mas não era do Tilt, a gente não fazia essa parte desse departamento. O primeiro homem veio da África? Nova descoberta contesta essa teoria. Esse é bem grave, porque também especifica homem. No caso, homem, espécie humana. Não está dando margem para dúvida aqui. Primeiro homem que veio da África.
tirado do popô. Porque nem nas matérias gringas você teve uma colocação tão tosca quanto essa. E o pior de todos, e talvez alguns de vocês discordem que esse é o pior, mas me chocou por causa da qualidade do veículo. É um veículo de uma credibilidade muito grande. Tá? Eu sei, sempre vai ter alguém aqui no comentário falando, não é, porque já disse isso, já disse aquilo. Não interessa, é um veículo com uma credibilidade grande. Cientistas desafiam tese da África como berço da humanidade. Ou seja, colocam o berço da humanidade, e a gente costuma falar que berço da civilização é o crescente fértil. Berço da humanidade é a espécie humana. Desafiam a tese da África como berço da humanidade. Deutsche Welle Brasil. Posso usar o decepcionado, mas não surpreso? Não, no caso é decepcionado e surpreso. Realmente complicado. Aí você vê o subtítulo. O subtítulo é um pouco menos pior. Novas pesquisas sobre o fóssil do Anadoluvius turci, de 8,7 milhões de anos, põem em xeque consenso sobre a origem dos primeiros humanos... Tá, não é menos pior, é bem pior. Os primeiros humanos ao sustentar que macacos antropomórficos evoluíram na Europa antes de migrar. Fez uma mistura aqui, uma salada, né? Porque fala de macacos antropomórficos, que também não é exatamente, mas você coloca macacos antropóides, é um termo que o pessoal não usa mais, mas ok. Evoluíram na Europa antes de migrar. Migrar para onde? Migrar para a Lua? Não, migrar para a África. Não colocaram aqui, mas talvez não coubesse os caracteres, acho pouco provável. E origem dos primeiros humanos. Sabe, antes coloca... Cara, não, a origem dos primeiros humanos, se você for colocar o gênero Homo, ou seja, se for bem para trás, cara, não há nenhuma discussão de que foi na África. E se o artigo tivesse dito isso, paciência, a gente teria que aceitar, né? Falar, realmente estamos errados aí, não foi na África. Mas não é isso que o artigo diz. Quem que fica feliz com isso daqui? Quem não quer descender de africanos. Essa pessoa fica feliz. E eu não sei se quem fez essa matéria, quem fez esse título, tem noção do problema que está gerando. Porque não só é um mau entendimento científico, é uma má tradução, como também alimenta ideias horríveis. Que, novamente, se fossem verdadeiras, a gente teria que chegar e falar, tá, a gente vai ter que rever o mundo, vai ter que rever o que a gente descobriu, mas não é o caso. Então, assim, eu não estou dizendo que o jornalista fez de propósito, mas estou dizendo que talvez ele não tenha percebido o que ele pode gerar colocando um título desses. É irresponsável. Mesmo que seja fruto de ignorância. Fora que, mesmo que não incentivasse ninguém a ter ideias racistas, você está noticiando errado a descoberta. Você está noticiando errado, duplamente errado. E aí aqui eu quero deixar claro uma reportagem no Mistérios do Mundo, que eu acho que foi escrito pela mesma pessoa. Eu não sei o que aconteceu com essa pessoa, que era pelo Lucas R. Eu não sei o que aconteceu com esse Lucas aqui. Ele fez uma matéria no dia 1º de setembro agora desse mês, Anadoluvius turci, o fóssil que desafia a teoria da origem dos hominídeos. Cara, tá assim, claro, não é um desafio, como eu já falei pra vocês, mas pelo menos tá de acordo com o que está sendo comentado nas publicações próximas do original, cara. Tá muito bom. Tudo bem, você pode falar que não é hominídeos, é hominíneos, né? Porque hominídeos teria que incluir orangotangos e tal, não sei o quê, mas vai, dentro de uma simplificação, eu acredito que seja aceitável colocar aqui hominídeos. E logo depois você tem essa publicação aqui do dia 7, ou seja, 6 dias depois ele publica Novo fóssil desafia a teoria da evolução humana. Eu falei, mano, pra quê? Pra que cagar no pau, sabe? Tipo, tava indo tão bem. Olha, descoberta revolucionária na Turquia desafia crenças sobre evolução humana. Mano, porra. Pô, Lucas, você tava indo bem, mano. Dia 1º de setembro você mandou benzaço, cara. E dia 7 você precisou cagar, velho. Que merda. Mas enfim, fica a dica aí pro Lucas. Eu não conheço o Lucas, eu não sei quem é e como que ele faz aqui. Não sei nem como funciona Mistérios do Mundo, tá? Não sei. Mas provavelmente esse vídeo vai chegar nele. Né? Bom, eu não sou um jornalista. E tem até um vídeo do meu canal aqui falando, eu não sou um jornalista. Eu vou acender a luz aqui porque agora ficou escuro. E não sou eu que vou poder dizer como que são feitas
essas reportagens, qual é a cobrança em cima dos jornalistas para reportar isso daqui, como é feita a leitura, da onde que traduz, se tem press release ou não, alguma coisa assim. Então, eu fiz muito melhor. Eu falei com o Reinaldo Lopes, que é jornalista científico há décadas, que é, né, o meu coautor no livro Darwin Sem Frescura. Tá? Então é um cara que manja pra caramba, mas pra cacete. É um cara que dá um banho em muitos cientistas da área, inclusive, no que diz respeito a conhecimentos gerais sobre evolução e também antropologia e estudo de línguas e etnografia, um monte de coisa. O cara manja de tudo isso daqui. Então é uma pessoa extraordinária, além de ser humano fantástico e incrível. Então eu aproveitei essa proximidade que a gente tem e perguntei para ele, né, por que pode ter acontecido esse erro, essa profusão de atrocidades aí no que diz respeito ao noticiamento aí dessa descoberta. Mesmo a gente sabendo que é uma descoberta que eventualmente é um pouco difícil de explicar. Então, vai aí os comentários do Reinaldo que eu pedi para ele gravar para mim. Meu querido Piruleta, muito obrigado pelo convite para participar aí do vídeo. Espero contribuir um pouquinho para essa discussão que não é a mais abonadora do mundo para minha profissão, mas enfim, é do jogo. E realmente tem que criticar. Eu acho que a questão de fundo inevitável é mesmo o sucateamento de veículos de jornalismo no mundo todo e especialmente no Brasil. Então a gente vê que pela listona que a gente está analisando aí de notícias sobre o assunto, realmente a qualidade de muitos veículos brasileiros na internet, não sei se chegou a algum veículo impresso essa história, imagino eu que não, mas posso estar enganado, mas na internet principalmente a gente vê uma série de problemas mais claramente nos veículos brasileiros do que nos outros. E além de isso, no caso de veículos que já são estabelecidos, assim, revistas que já existiam, que muitas vezes migraram para o meio online apenas, que não tem mais edição impressa, isso envolve um sucateamento de equipe, de know-how, quer dizer, o pessoal velhão que já acompanhava o tema faz um tempo, estava mais por dentro, às vezes não está mais trabalhando, ou não com a mesma frequência, deixando na mão de gente um pouquinho mais, digamos, com menos familiaridade com o assunto, um pouquinho mais crua, e isso acaba aparecendo. E também, no que a gente vê que andou saindo, tem muito veículo que eu chamo de veículo predatório. Quer dizer, não é a mesma coisa que uma revista científica predatória que cobra para publicar uma pesquisa, mesmo que a pesquisa seja uma porcaria, ou nem que seja uma pesquisa de verdade, mas que são veículos que estão ali basicamente fazendo uma grande cópia, copiar e colar do que sai na imprensa internacional, de qualquer jeito, às vezes indo um pouquinho pro lado da pseudagem, do sensacionalismo assim, muito descarado. Isso a gente vê também acontecendo. Então isso é um ponto, isso obviamente vai afetar a qualidade. Agora dito isso, coisas que me chamam a atenção, assim. Primeira coisa, o fato de ser da pesquisa original estar saindo numa revista científica que tem fator de impacto, como você sabe, fraco. Quer dizer, não é o lugar onde está todo mundo, inclusive os paleontólogos, se estapeando, basicamente, para publicar uma coisa que realmente, uau, vai mudar todo o cenário. É você pegar, na verdade, um estudo que é legal, é um estudo legal, é um novo fóssil e tal, mas que não tem esse impacto todo e transformar ele numa grande bomba. E acho que faltaria desconfiômetro, na verdade, por parte do jornalista de ver que está saindo. E isso acho que é uma coisa bem relevante. Outra coisa que eu enxergo é o seguinte: dificuldade de terminologia mesmo, dificuldade de nomenclatura. Né? A gente vê que em inglês a gente tem toda essa gradação de hominid, hominin com E no final e hominin com N só no final. Só esse último que seria mesmo da linhagem humana. Né? Só que, diferença de uma letra para outra, na hora de pegar o pessoal que não tem realmente muita familiaridade com esse debate, às vezes com teoria da evolução como um todo, com cladística, enfim, tudo isso, o cara vai olhar aqui e falar, não, pra mim tá tudo hominídeo. Hominídeo quer dizer linhagem humana, logo, portanto, isso aí é sobre evolução humana diretamente, não sobre evolução da linhagem ancestral comum de grandes símios africanos e humanos, né? Que é uma coisa uma distinção que foi feita de maneira até que boa em várias matérias internacionais, né? Então, isso acho que também pega muita gente no contrapé, que complica a coisa pro lado do jornalista e complica ainda mais pro caso do leitor, né? E tem essa coisa do jornalista também, um instinto de, eu não vou usar todas as terminologias exatamente bonitinhas para não confundir, entre aspas, a cabeça do leitor,
Só que nesse caso, essa distinção mais fina, ela é crucial para o negócio fazer sentido e para explicar o que aquilo significa, né? Então, esse instinto trabalha muito contra, ainda mais se for um veículo que ou está sucateado ou um veículo que é predatório. E aí a coisa piora muito em termos de qualidade do texto realmente. Uma quarta coisa que eu vejo é outro instinto jornalístico que é bem complicado às vezes, que fazia mais sentido na época em que a gente estava falando de papel, de jornal que surge à mão, mas para a internet ainda acaba sendo necessário de alguma maneira, que é a ideia, título bom é o título que cabe, né? Tem esse ditado, essa piada em redações jornalísticas, que você tem lá uma diagramação, né, do espaço que você tem que preencher para o título, para ficar bonitinho em 2 colunas ou em 3 colunas, tudo alinhadinho, sem desviar nada, sem bagunçar o layout do título que você está dando. E se couber ali, mesmo que não seja a coisa mais precisa do mundo, vai que vai, depois, né, a gente explica no corpo do texto, no lead, né, no primeiro parágrafo do texto e ao longo do texto. Nesse caso, como envolve distinções muito fininhas, assim, principalmente para um público leigo, é o instinto trabalhando pro lado errado, pro lado da bobagem mesmo. Isso é uma coisa, então, simplesmente caber e não usar jargão demais também no título é uma coisa que a gente acaba sendo martelado muito ao longo da carreira. E também o fato de que você vai querer usar uma coisa que seja de alguma medida chamativa. Tá, por que eu vou me importar com o grande símio ou com o primata X e não com a evolução humana, né? Então isso puxa muito. A gente vê que mesmo nos textos mais bem feitos do exterior, o pessoal acaba jogando alguma coisa de evolução humana no meio, que não é totalmente errado, mas também não é a distinção que você quer passar. Assim, ignora-se um pouco o fato de que muita gente só lê os títulos. Tem um pouco essa coisa, mas a pessoa não pode se contentar só com ler o título. Se ela quer entender, se ela clicou, por que ela não leu o resto? Mas nesse caso, com todas as repercussões que a gente vai falar mais pra frente, também é uma coisa importante, né? E a última coisa, o quinto ponto aí, que eu acho que é realmente o mais sério e tem a ver com o que eu falei agora sobre o título, é um pouco falta de enxergar o quadro mais amplo, não apenas de compreensão correta do leitor, como, nesse caso, o fato de que tem toda uma questão política muito séria, e política e ideológica e de racismo muito pesada, envolvendo toda essa discussão sobre as origens humanas na África, né? E eu vou fazer até um meia-culpa muito posterior aqui, mas eu fiz uma matéria uma vez sobre seleção natural, feita a partir de uma análise de DNA de uma população britânica, mostrando, ao longo de milênios, seleção natural favorecendo olhos claros, né, olhos azuis e tal. E assim, é lógico que não tem uma juízo de valor. Seleção natural tem a ver apenas com resistência reprodutiva naquele contexto, naquele momento, tal, mas a pessoa vai ler um título com isso. Seleção natural favoreceu olhos claros, e a pessoa vai achar que, portanto, olhos claros são, de alguma maneira, superiores a olhos escuros. Né? Que não é isso, mas... Então, o fato de você não levar em conta todo esse aparato e repercussões políticas e ideológicas por trás daquilo, numa coisa que toca a gente tão de perto como a evolução humana, acaba fazendo com que o pessoal seja um pouco, ou às vezes muito, irresponsável em títulos e em textos. Eu acho que isso é o mais sério e é uma coisa que a gente precisa realmente, como jornalista, se educar muito, e num contexto, para não fazer esse tipo de coisa, ou para minimizar ao máximo isso, e num contexto, de novo, de sucateamento e de veículos predatórios, isso fica cada vez mais difícil de fazer. Né? Eu acho que é isso, acho que eu já falei demais, embora certamente seu vídeo vai ser muito maior do que isso, mas, cara, de novo, obrigado e espero ter ajudado aí quem tá te assistindo, e tô sempre aí, fico à disposição. Abração. Bom, então é isso. Aqui vale salientar o fato de que uma matéria com o título muito ruim também é a que saiu na própria Universidade de Toronto, no site da Universidade de Toronto, que é onde trabalha um dos principais cientistas aí da pesquisa, né, que é o David Bigan. Ele colocou aqui, novo macaco antigo, né, da Turquia, desafia a história das origens da humanidade. Então, o próprio título original aqui, daquela que talvez tenha sido a primeira matéria de divulgação aqui da descoberta, né, porque foi no site da universidade de um dos principais professores da publicação, já tem problema no título. Então eu não sei até onde esse professor gostou desse título, porque a gente sabe que os departamentos geralmente são separados, né? E um não conversa muito com o outro. Então isso já é uma coisa a se salientar aqui, né? E no mais é isso. Eu gostaria de deixar claro aqui, então, que eu tentei ser o mais compreensivo possível com o pessoal que faz jornalismo,
tá? Não tô acusando ninguém de nada, não tô sendo leviano aqui, ou nem tentando ser, nem querendo ser, porque muitas vezes a gente sabe que para cada dedo que você aponta na cara dos outros, né, tem 4 dedos apontando para si. Então eu não quero ser injusto com ninguém, chamar de, não, tá fomentando um eurocentrismo ou não sei o que. Não tem nada disso daí. Tem uma série de outras realidades envolvidas aí, que é um pouco mais complicado, mas é uma dica que eu dou de uma pessoa que comunica evolução há mais de 20 anos, seja dando aula, seja dando cursos, palestras ou fazendo vídeo no YouTube. Tomem cuidado, lembrando que 90% das pessoas lê só a chamada, lê só a manchete, não abre para ler o resto. Então, a manchete tem que ser concisa, tem que ser chamativa, etc e tal, mas ela não pode estar errada. E nessas horas, se você está explicando direitinho na matéria, tá vendo que o título não tá batendo direito, mesmo que seja um erro de um gringo, corrige. Não é porque o gringo errou que a gente tem que errar também, tá certo? Então é isso, fica aqui a minha dica e é uma descoberta muito legal. Aqui embaixo tá o paper original, se vocês quiserem ler, e estão todos os artigos que eu peguei, né, as manchetes aí para explicar aqui o vídeo para vocês, beleza? E também fica a dica de vocês acompanharem o Reinaldo Lopes, tá certo? Nas redes dele, tem YouTube, tem Twitter, tem Instagram, vou deixar todas pipocando aqui e no link aqui, no primeiro comentário, é o comentário fixado, acho que é mais fácil. Eu vou deixar tudo aqui para vocês seguirem, porque o Reinaldo é uma pessoa incrível e ele está sempre dando novidades quentinhas do mundo da ciência, às vezes até com entrevistas com pesquisadores renomados, etc., e com qualidade, de maneira confiável e, assim, com uma bagagem gigantesca, um grande conhecimento que ele tem. Tá bom? Então é isso. Um abraço para vocês e falou.